armazená-lo dessa forma, mas para que essas reações químicas ocorram, gasta um bom tempo. Então, a ideia é mantê-lo preso por algum outro mecanismo para dar tempo a essas reações químicas ocorrerem. E um candidato forte é o capillary trapping, que é a captura do CO2 devido à desconexão, à fase de CO2 que é injetada, se por algum mecanismo ela se desconectar e formar bolhas isoladas, essas bolhas isoladas não se propagam e ficam presas no aquífero, e aí dá tempo a essas reações químicas ocorrerem e capturando o CO2 de forma definitiva. Então, nesse trabalho em particular, a nossa ênfase é nesse mecanismo, nesse trapping por forças capilares. É isso que a gente vai tentar entender, a gente focou nesse tipo de captura. Tá? Então, é um trabalho conjunto com engenheiros, eles fizeram vários experimentos, mediram coisas que eu vou descrever em breve, e aí, com os dados experimentais que foram medidos em condições reais de reservatório, dos aquíferos onde serão injetados, a gente construiu um modelo matemático que incorpora o que a gente acredita seja a essência desse mecanismo. E aí, esse modelo matemático é um pouco complexo, a gente analisou via problema de Riemann a estrutura de ondas para ver se o problema matemático era bem posto, e desenvolvemos um procedimento numérico para fazer simulações, uma vez que soluções analíticas, mesmo na situação simplificada que a gente estava trabalhando, que a gente está trabalhando é difícil. E finalmente, de posse desse modelo matemático devidamente, digamos assim, validado, a gente utilizou para analisar esse mecanismo de CO2, de armazenamento de CO2 pela injeção que é uma técnica que foi proposta na literatura, a injeção de um brine. Brine é uma água salgada. Depois de injetar o CO2, injeta-se um pouco de brine, que é essa água salgada, água do mar, para imobilizar o CO2 de forma permanente. Como é que é? Salmoura, é isso aqui é brine, né? Então, o regime que a gente está trabalhando, que é exatamente o regime que os experimentos foram executados, é o regime em que você tem dois fluidos, duas fases immiscíveis. Eu vou explicar essa immiscibilidade no momento, mas uma das fases ela é rica em salmoura, é o brine, mas contém CO2 dissolvido nela. E essa fase é a fase molhante, a que molha o meio poroso. E a outra fase é uma fase que é rica em CO2, mas contém água presente também. E essa é a fase non-wetting. Ou seja, os fluidos estão em equilíbrio termodinâmico de forma a evitar ou minimizar a troca de massa entre essas fases. Essas foram exatamente as condições que os experimentos foram realizados. Os fluidos foram recirculados por um bom tempo até que o equilíbrio termodinâmico fosse atingido, e aí, com esses fluidos em equilíbrio termodinâmico, os experimentos foram realizados. Então, o nosso modelo reproduz exatamente essa situação. Além do mais, a pressão ambiente é muito grande, relativa aos gradientes de pressão, então esses efeitos de compressibilidade são pequenos, aí a gente desprezou inteiramente o efeito de compressibilidade, então assumimos um escoamento bifásico, sem transferência de massa, incompressível. E, além do mais, esses efeitos de pressão capilar, que na verdade são os que causam esse sequestro do CO2, como a gente vai ver, mas o efeito dessas forças capilares, no nosso modelo, um outro efeito seria a indução de uma difusão. Esse efeito a gente está jogando fora, quer dizer, estamos negligenciando. É como se a gente estivesse trabalhando numa escala grande, na escala de reservatórios, nosso interesse fosse escala de reservatórios, e então nessa escala, o efeito difusivo induzido por essas pressões, diferenças de pressões, as pressões capilares, pode ser negligenciado. Então isso dá origem a um problema hiperbólico,
que expressa a conservação de massa na forma aqui de conservação de volume, já que os fluidos são incompressíveis, as densidades são constantes. Então, essas duas equações descrevem o balanço, a conservação de massa, o balanço de massa da fase que é rica em brine, em salmoura, em água, eu vou chamar de água, ao invés de brine o tempo todo. E a outra é a equação que descreve o balanço de massa do gás, que é o CO2. Na verdade, não é um gás, por causa das pressões em que a gente está operando, o CO2 ele é supercrítico. Então, é um estado intermediário entre líquido e gás. Além das conservações de massa, a gente tem a lei de Darcy, que descreve o efeito da gravidade. Então, isso aqui é um potencial gravitacional e a lei de Darcy, então, relaciona a velocidade com o gradiente desse potencial. E o coeficiente de proporcionalidade é a permeabilidade absoluta da rocha e a permeabilidade relativa, que é uma função não linear que tenta modelar o efeito causado pela presença, no escoamento de uma fase devido à presença da outra fase. Como as duas fases são imissíveis, elas brigam pela região de escoamento, então elas interferem uma no escoamento da outra, e essa interferência é modelada por essa função, que é a permeabilidade relativa, μ só é a viscosidade da fase, e essas permeabilidades relativas é que foram medidas no laboratório e que desempenham um papel primordial, então, nesse modelo que a gente vai descrever. Então, essas são as equações. Não é dessa forma que a gente trabalha com as equações. Manipulações simples, que são corriqueiras, permitem que a gente reescreva esse sistema de duas equações. Há uma certa redundância, porque a gente assume que o meio poroso está inteiramente saturado. Aí, essas manipulações nos permitem reescrever o sistema nessa forma. A gente tem o balanço de massa para a fase água. Eu joguei fora o subíndice aqui, W. Isso aqui vai sempre denotar a saturação da água. Isso aqui é o fluxo da água. É importante notar que, como nós vamos descrever um processo de injeção, horas de CO2, hora de água, a gente tem que levar em conta esses termos de fonte. E a condição de incompressibilidade é essa equação aqui, vê a velocidade total dos fluidos, então, da mistura, que é a água mais gás. E essa equação diz apenas que onde não há injeção, onde o termo de fonte é zero, a velocidade é homogênea, ou seja, não depende da posição espacial. Então, essa é a equação que a gente trabalha. A função de fluxo é essa função não linear. Este termo FW aqui é a função de fluxo fracionária. Esse termo Ni, que é a velocidade do fluido, é a velocidade total de Darcy dividido pela porosidade, é a parte convectiva. A ideia é que há sempre um escoamento no background desses aquíferos, tem um certo escoamento presente, e que está sendo modelado por esse termo aqui, e isso é o efeito da gravidade. Tem esse coeficiente epsilon, que é o coeficiente é o empuxo, né, que causa o CO2 subir e a água, que é mais pesada, descer. Então, esse é o sistema. Aí essa equação, balanço de massa, incompressibilidade total, e é isso aqui que nós vamos analisar. Essa equação é não linear, a função de fluxo é não linear. A forma dela, em particular, depende, é claro, desses parâmetros. Eu vou mostrar exemplos brevemente. Para completar a descrição do modelo, é claro que o que é preciso é uma descrição das permeabilidades. São os únicos parâmetros que ocorrem, que ainda não foram descritos. As viscosidades são facilmente mensuráveis, foram medidas no laboratório. Gravidade, densidades, etc., porosidade, viscosidades. E agora o que eu vou descrever são as permeabilidades relativas, os experimentos que foram criados para medir essas permeabilidades relativas. Então, esses experimentos foram conduzidos nas condições de reservatório, 55 graus Celsius e mais ou menos 100 atmosferas a pressão.
por esse grupo lá da Universidade de Wyoming, e eles publicaram recentemente esses resultados experimentais, e a gente trabalhou em colaboração com eles para criar esse modelo. Isso aqui é o que a gente obteve deles. Eu vou tentar descrever. Isso é a permeabilidade, nesse eixo vertical é a permeabilidade relativa, e no eixo horizontal é a saturação da água, a saturação do brine. Então, no experimento, para medir essas permeabilidades, tipicamente se inicia o experimento com um cilindro de rocha, que é a rocha extraída do aquífero, inteiramente saturado com água. E aí, nessa situação, a permeabilidade relativa da água é 1, a saturação é 1. Então, a gente inicia nesse ponto aqui, no experimento. Uma mistura novamente em equilíbrio termodinâmico de CO2 e água é injetada com uma taxa constante, de forma a induzir um processo de drenagem, ou seja, remoção da água que inicialmente saturava o cilindro. Então, esse processo é o que eles chamam de steady state, é um método do estacionário, é sempre uma injeção conjunta dos dois fluidos numa taxa constante. Isso é injetado por um certo tempo, até que tudo se estabiliza. Quando se estabiliza, eles medem a permeabilidade relativa, via lei de Darcy. Eles têm um gradiente da pressão, medem a permeabilidade relativa, e usam um CT, um scanner médico, para medir as saturações in situ, ou seja, as saturações desse cilindro experimental, né, Então, com isso, ele obtém um ponto ao longo dessa curva, tá, para aquela determinada composição do fluido que está sendo injetado. E aí ele vai variando essa composição. Cada vez que ele varia a composição, ele espera um certo tempo para que haja estabilização, e essa proporção que os fluidos estão injetados, ela vai ficando cada vez mais rica em CO2 e mais pobre em água, de tal forma que essa curva, que é a permeabilidade relativa no processo de drenagem, é traçada. Tá? Esses pontos que se obtém são todos pontos obtidos experimentalmente dessa maneira que eu descrevi. Essa curva que foi ajustada ao dado experimental é a curva de drenagem da água. Inicia-se com permeabilidade 1 e, pelo processo de injeção de CO2, a permeabilidade da água vai decrescendo e traça essa curva até chegar num certo valor que é positivo, onde a água se torna imóvel. Então, é uma saturação residual ou irredutível da água. Nesse processo em que a água é drenada e, portanto, a sua permeabilidade vai decrescendo, simultaneamente a permeabilidade relativa do CO2, que inicialmente era zero, porque não tinha CO2, ela vai crescendo. Tá? Então, essa é a curva de drenagem da outra fase, que é a fase CO2. Agora, o que acontece é o seguinte: essas funções elas sofrem desse fenômeno de esterese, elas têm uma dependência na história. Se por acaso, ao longo desse processo de drenagem, se ao invés de eu chegar até o fim da drenagem, eu parar em um certo ponto, por exemplo aqui, e ao invés agora de continuar drenando a água, ou seja, aumentando a proporção do CO2 injetado e diminuindo a da água, eu reverter, ou seja, eu passo a injetar mais água, eu aumento a proporção da água injetada em relação ao do CO2, o que se observa, e aqui estão os experimentos para confirmar isso, é que ao invés da curva de permeabilidade e drenagem ser percorrida em sentido inverso, o que acontece é uma mudança. Quer dizer, por exemplo, se a gente estivesse observando a permeabilidade do CO2, que no processo de drenagem segue ao longo dessa curva, se nesse estágio eu parasse o processo de drenagem, iniciasse um processo de imbibição, em que é a injeção de água para deslocar o CO2, a permeabilidade do CO2 não voltaria ao longo da curva de drenagem, mas seguiria ao longo de uma outra curva, que, por exemplo, seria essa aqui. E isso aconteceria ao longo de cada ponto dessa curva de drenagem. Se eu revertesse de drenagem para imbibição, que é o aumento de CO2, quer dizer, o deslocamento de CO2 pelo aumento da quantidade de água injetada, a permeabilidade não retorna em cima da curva de drenagem, e sim segue ao longo de uma outra curva, que é chamada de curva de Scanning.
É uma curva de imbibição, porque a água está imbibindo no cilindro, mas como comumente essas curvas de imbibição, elas são quase reversíveis, quer dizer, se eu aumentando a quantidade de CO2 injetada, aumentando a quantidade de água injetada, se eu revertesse de novo, diminuísse a quantidade de água e aumentasse a proporção do CO2 sendo injetado, o processo praticamente seguiria em cima dessa curva de imbibição, com um pequeno desvio. Claro, tem também uma certa esterese nessa, mas é pequeno. Então, essas curvas são chamadas comumente de scanning ao invés de imbibição. Novamente, existe uma certa efeito de esterese nessas curvas também, mas é pequeno em relação a essa esterese primária, digamos. Nesse modelo, nós vamos assumir, então, que há reversibilidade nessas curvas. Tá? Nas curvas de scanning, o processo é reversível. Então, esses foram os dados obtidos experimentalmente. O que a gente vê aqui é simplesmente a extração de alguns pontos dessa curva. Tem aqui a drenagem da água, uma parte dela, a drenagem do CO2, uma parte dela, essa aqui é a drenagem da água. E essa curva aqui por cima, que é importante na construção do modelo, é o seguinte: quando ao longo de uma scanning a proporção de água injetada vai aumentando, chega-se num valor da saturação em que a fase CO2 se torna imóvel. Essa é a chamada saturação residual do CO2. E nesse ponto em que o CO2 é imóvel, somente a fase água é móvel, a saturação da água, a permeabilidade da água é um ponto ao longo dessa curva. Então, essa curva aqui de cima seria uma curva de imbibição, é a permeabilidade relativa da água no processo de imbibição, mas sob a restrição de que a fase CO2 é imóvel. Tá? Então, descrevendo aqui rapidamente um experimento, seria, eu estou drenando a água até um certo ponto, parei aqui, aí eu reverto de drenagem para imbibição, aí eu passo a medir a permeabilidade da água, ao invés de voltar por aqui, ela volta ao longo de uma curva e morre num ponto aqui em cima. Nesse ponto aqui em cima, somente a água é móvel, o CO2 tem permeabilidade zero. Tá? Então, esse é o resultado dos experimentos. O que a gente fez foi, transformamos isso através de ajuste de curvas num modelo, e aí analisamos. Está aqui o ajuste, isso aqui essa curva vermelha é a drenagem de água, a azul é a drenagem de CO2, os pontos são os experimentos, e a curva é o ajuste para gerar essas funções, são funções da saturação da água. E essa curva verde é aquela curva de parada que eu descrevi, que é a imbibição, é a permeabilidade da água, quando o CO2 é imóvel. Tá? E essa curva verde tem uma seguinte propriedade, que novamente, é quando a permeabilidade da água quando o CO2 é imóvel, ou seja, a permeabilidade do CO2 é zero. Essa curva, vários pontos dela foram medidas, isso aqui é o conjunto desses experimentos. Nesse eixo aqui é a saturação do CO2 no instante em que o processo de drenagem foi revertido para o processo de imbibição. Então, é a saturação do CO2 nesse instante, que é o valor máximo do CO2 naquele processo de drenagem antes de o processo de imbibição ser iniciado. E no eixo vertical é o valor correspondente da saturação do CO2 em que ele se imobiliza. Então, essa curva é uma curva que dado a quantidade de CO2 no início do processo de imbibição, qual que é a quantidade de CO2 que vai ser imobilizado. Então, nesse eixo vertical é a saturação residual do CO2 e no eixo horizontal é a saturação inicial do processo de imbibição. Isso aqui, a curva foi ajustada por um modelo que foi proposto na literatura e essa é a quantidade, essa é o ajuste para uma parábola. Então, esse I maiúsculo aqui vai sempre denotar, nesse modelo, a saturação mínima da água no processo de drenagem antes que o processo de drenagem seja revertido para um processo de imbibição.
E o S subscrito I é a saturação da água correspondente à saturação residual do CO2. Então, nessa saturação, para esse valor de I e esse valor da saturação da água, o CO2 é imóvel, somente a água se move. É claro que a saturação residual do CO2 depende do valor inicial da sua saturação no processo de imbibição. Então, com essas funções extraídas do experimento, a gente constrói esse modelo de permeabilidade. Está aqui a curva, isso aqui é o modelo matemático, isso aqui é só para comparação, para referência, isso é o dado experimental, isso aqui é o que a gente extraiu. É claro que é só uma parte que a gente está mostrando aqui, é só de um pouco menor de 0,5 para cima, e truncamos aqui em 0,3. Essas duas curvas aqui, que é a drenagem da água e aquela imbibição da água quando o CO2 é imóvel, se unem. O CO2 e as scanings da água. Então essas são as expressões, aqui são a drenagem, o processo de drenagem nesse modelo matemático é caracterizado por esse fato, em que o valor mínimo da saturação antes do processo de drenagem ser substituído por imbibição é igual à saturação corrente e a saturação está decrescendo, isso é o que caracteriza a drenagem. E o processo de imbibição ou de scanning, as permeabilidades não são mais as de drenagem, mas são essas, e elas foram construídas utilizando aquela função S subscrito I, que é a saturação residual, a saturação da água quando o CO2 a saturação do CO2 é residual, correspondente à saturação inicial do processo de imbibição I. E isso aqui é uma interpolação linear, são essas retas. Tá? Então, essa é a permeabilidade da água ao longo das scannings, são essas curvas cheias, e isso aqui é a permeabilidade do CO2, são essas retas, são as scannings, e é claro que quando o S é igual a SJ, isso aqui é zero, ou seja, o CO2 é imóvel. Nós estamos nesse eixo aqui. Tá? Então, essas são as permeabilidades, e com isso o modelo matemático fica completo. Se enfiar essas expressões na função de fluxo, que eu reescrevi aqui só para referência, essa é a função de fluxo da água, isso aqui é no regime de drenagem, novamente o I igual ao S, e a saturação da água está decrescendo, isso aqui é durante o scanning, e no scanning não há variação desse mínimo histórico, você pode pensar que esse I é o mínimo histórico da saturação da água. Então, do processo de imbibição, esse mínimo histórico é mantido constante, inalterado, já que a saturação da água está aumentando. E isso aqui é o regime em que as scannings valem. A saturação mora nesse intervalo. Aqui, novamente, o CO2 fica imóvel e somente a água flui. Isso, então, essas funções estão plotadas aqui. As funções de fluxo. A curva cheia é a drenagem, essa curva aqui. Ela é usada só em um certo sentido, porque isso aqui tem que ser preservado, essa função só é utilizada quando essas condições valem. É o que essa seta aqui está indicando. Por exemplo, em problema de rima, o estado à esquerda tem que ter sempre a esquerda do estado à direita para que o processo de drenagem ocorra. E essas verticais, praticamente verticais, tracejadas, são as scannings, e nós estamos assumindo a reversibilidade delas, então ao longo das scannings a gente pode andar nas duas direções. Esse gráfico foi plotado com esses valores dos parâmetros que correspondem ao experimento. A razão de viscosidades é mais ou menos 20, um pouquinho maior do que 20. O background flow tem esse valor e o coeficiente de empuxo tem esse valor. Então é um regime dominado pela parte convectiva. Esse termo domina a parte de empuxo da gravidade. Então essa é a função de fluxo. Essa figura do lado aqui é só para ressaltar que isso aqui é o domínio físico. O eixo vertical seria esse S de π, esse valor aqui, e o eixo horizontal seria o π. Então, para cada π constante, desculpe, isso aqui é o S,
versus esse I. O horizontal é o S, saturação, e isso aqui é o eixo vertical, ou seja, esse mínimo histórico. O processo de drenagem é essa reta, essa diagonal, e o processo de imbibição é essa vermelha. Então, isso é o espaço físico, as saturações moram nesse triângulo curvo aqui. Só para chamar a atenção que essa quase tangência aqui é devido ao fato que essas scannings vão ficando, à medida que eu chego próximo da saturação 1, elas vão ficando cada vez mais verticais. E isso apresenta, quer dizer, torna difícil simulações numéricas desse processo por métodos explícitos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, talvez. Então, para analisar, para entender um pouco esse modelo, quer dizer, com essas funções de fluxo com esterese, a gente deu uma olhada no problema de Riemann. Para esse problema, novamente, a equação, aí eu jogo fora o termo de fonte, está aqui a equação, a função de fluxo é uma na drenagem, uma para as scannings, isso caracteriza a drenagem, isso caracteriza o scanning. Isso aqui é a dinâmica desse parâmetro I. Eu penso nisso aqui como um sistema de duas equações, uma equação para S e tem uma equação para essa quantidade, que é o mínimo histórico da água. Isso fornece uma das equações, já que eu tenho essa identidade aqui, a dinâmica de I é subjugada à dinâmica do S, segue essa. E isso aqui no processo de scanning, esse I não se altera. Então, isso são as equações, as funções de fluxo e o dado inicial. O problema de Riemann não é extremamente complexo, tem alguma complexidade, mas não é extremamente complexo. Resolve-se facilmente, ou com certo esforço, mas sem grandes dificuldades. Uma incoerência, dificuldade matemática, mas o esforço é grande. E visto como um sistema de duas equações, eu tenho duas famílias características. Uma é associada às scannings, são ao longo dessas scannings eu tenho um problema escalar, essencialmente, ou ao longo da drenagem. Aí uma das famílias características é essa derivada, e ela é tipicamente não linear. Há a possibilidade de alguns pontos de inflexão, ou seja, degenerescências lineares. Então, essas são as ondas do tipo não lineares, que a gente chama de onda de saturação, tem rarefações e tem choques. E a outra família característica, ela é linearmente degenerada, corresponde a essa equação, ou seja, no scanning ou no processo de drenagem, que como isso há essa identidade, a equação que descreve isso é análoga a essa aqui. Então, tem duas equações linearmente dependentes, e aí, novamente, um dos autovalores é zero. Então, eu tenho um dos autovalores sempre zero, que dá origem a uma família característica linearmente degenerada. E as ondas associadas a essa família são ondas estacionárias, e elas desempenham um papel importantíssimo nesse processo de captura e armazenamento do CO2. São ondas estacionárias, e ao longo dessas ondas estacionárias, o fluxo, então, é contínuo. O fluxo é sempre contínuo se eu estou seguindo com o choque, a velocidade do choque. Como essa velocidade do choque aqui é zero, o fluxo é contínuo ao longo dessas descontinuidades estacionárias. Tá? Então, o problema de Riemann, os princípios fundamentais para construir, essa audiência do pessoal é todo especialista, quase todo especialista nisso, eu não preciso falar muito, mas são há que preservar a compatibilidade de velocidades. Eu estou concatenando ondas, então nesse processo eu tenho que usar ondas mais rápidas na frente de ondas mais lentas, então eu tenho que prestar atenção nessas velocidades. E algum critério de admissibilidade para as descontinuidades. Ao longo das scannings, o problema é escalar, então o critério apropriado é o da Olenek, que é análogo à existência de perfil viscoso. E para as descontinuidades de contato, o critério de generalidade de Laxen, que eu permita algumas das igualdades entre as velocidades características e a velocidade, no caso zero, da descontinuidade de contato. Então, com esse critério, até onde a gente conseguiu analisar, as soluções existem, são únicas e dependem continuamente do dado.
digamos assim, é bem posto. Isso aqui depois eu volto, é o esquema numérico que a gente desenvolveu para fazer simulações e nos ajudar também nesse processo de solução do problema de Riemann e também na análise da injeção de CO2 e de Klein. É um método explícito que utiliza esse método proposto por esses autores. É um método que combina os benefícios de diferenças centrais com a Puig. Ele é inteligente o suficiente para, no caso de uma velocidade com um sinal, se as ondas propagarem todas numa mesma direção, esse A mais e A menos é o máximo e o mínimo positivo e negativo das velocidades de propagação. Então, por exemplo, se as ondas são todas positivas, o A menos é zero, isso aqui vai embora, então vira uma Puig. Então, esse esquema é inteligente o suficiente para virar uma Puig se as velocidades todas têm a mesma direção. Caso contrário, ele opera com uma diferença central. É um método que é bastante preciso, tem uma precisão bastante boa. Ele é de primeira ordem aqui, mas ele tem alta resolução, ele resolve as descontinuidades com bastante precisão. E a dificuldade maior é o processo como é que o processo de esterese é incorporado nisso. Isso a gente seguiu as ideias discutidas, apresentadas nesse paper, que essencialmente tratam o problema de esterese como um processo de relaxação, e no caso a gente levou esse processo de relaxação ao limite, quer dizer, o tempo de relaxação é zero. Então o processo de esterese que está embutido nesse parâmetro é incorporado posteriormente, avança-se a saturação usando esse esquema, e depois de avançado, usando essa ideia de relaxação, a gente recomputa o valor desse parâmetro que mede o mínimo histórico da água. Então, isso aqui está a receita de bolo para esse estudo. Isso aqui, nesses problemas de Riemann que eu vou mostrar, essa é a função de fluxo. Não é a função de fluxo construída a partir dos experimentos. Isso aqui a gente quis tornar o impulso gravitacional preponderante para complicar um pouco mais e estudar a estrutura de ondas. Então, a gente aumentou o impulso relativo à convecção, preservando a razão de viscosidades. Aí as funções de fluxo agora passam a ter essa cara, ao invés daquela que eu mostrei anteriormente, que corresponde aos experimentos, que o efeito de gravidade é quase negligenciado. Tá? Então, essas as soluções de Riemann. O que acontece aqui é que essa situação é mais complicada que a do experimento, devido à possibilidade de igualdade entre as velocidades características. O A0 é sempre zero, é associada às ondas estacionárias, e aqui claramente, se olhar para essas scannings vermelhas, algumas delas têm velocidade, têm derivada zero, e a derivada é exatamente essa velocidade. Então, há uma certa coincidência de velocidades características nesse caso. O problema não é estritamente hiperbólico. Então, há uma mudança. Isso complica, claro, o problema de Riemann, porque, ora, as ondas estacionárias são mais lentas, então elas ocorrem no início das soluções de Riemann, ora, elas são mais rápidas, quando eu tenho velocidades negativas, por exemplo, nessa região aqui, então elas acontecem na frente. Tá? Isso complica um pouco a solução do problema de Riemann. Deixa eu ilustrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, isso é o estado à esquerda. Eles têm histórias diferentes. Pensa que esse valor aqui descreve a história, que novamente é o mínimo histórico da saturação da água. Tem valores diferentes. Isso aqui é a saturação corrente, no estado, no tempo corrente. O dado à esquerda nessa simulação é esse ponto aqui, e o dado à direita é esse ponto. Então, isso é uma situação em que a onda estacionária é mais lenta. A solução de Riemann consiste de uma onda estacionária pulando dessa scanning associada ao estado à esquerda a essa scanning associada ao estado à direita, e depois segue-se ao longo da scanning até o estado à direita, e nesse caso aqui é um choque. Então, a solução consiste de uma onda estacionária e um choque propagando para a direita. Isso aqui é a descontinuidade inicial. E olha que a resolução é realmente boa do
do método numérico. Isso aqui é a simulação numérica e essa solução é plotada aqui para a gente acompanhar se o nosso entendimento da solução do problema de rima condiz com o que o esquema numérico apresentou, né? Isso aqui é uma situação parecida, a única mudança desse para o outro é um decréscimo pequeno nessa saturação, o resto tudo é igual. Se você observar o anterior e esse, há apenas uma mudança nesse valor. O ponto que outrora era por aqui, esse SR era 0,6, ele foi levado para trás ao longo dessa escala. O que acontece é que nessa situação eu passo para o outro lado daquela curva de coincidência, então a família lenta agora passou a ser a família associada às ondas de saturação e a descontinuidade de contato é a família rápida. Nesse caso, o problema de rima então consiste, eu uso uma onda que reverte de scanning para drenagem até eu chegar no local em que eu posso pular para o estado da direita com uma descontinuidade de contato. Então nisso eu tenho uma onda propagando para a esquerda, essa aqui que é associada a essa reversão de scanning para drenagem, essa onda que se propaga, na verdade é um choque com velocidade negativa, e fica essa onda estacionária ligando o estado intermediário até o estado à direita. Então, no problema anterior era um choque com velocidade positiva para a direita e deixando para trás a descontinuidade estacionária, que é o contrário. O choque tem velocidade negativa e deixa para trás e fica na frente dele a descontinuidade estacionária. Isso é uma situação em que eu tenho ondas propagando nas duas direções. É um caso em que eu estou na drenagem, o I e o S são iguais, eu estou em drenagem nos dois quer dizer, eu estou na situação em que o mínimo histórico é igual ao valor corrente. Mas eu não posso utilizar essa curva de drenagem nessa situação porque não é o processo de drenagem. Se eu utilizasse essa curva, eu estaria utilizando o processo de imbibição. Então, a solução, no caso aqui, ela segue a scanning, essa scanning que é do estado à esquerda, até o valor zero aqui, e aí eu pulo com a descontinuidade estacionária para cá, e depois eu sigo com choque. Então, eu tenho uma onda composta, eu tenho um pedaço dela com velocidade negativa associada a esse trecho, que é uma rarefação. Colada nessa rarefação tem uma descontinuidade de contato, que ela pula com velocidade zero para cá. Então eu tenho uma onda composta que tem uma rarefação e uma descontinuidade estacionária, e depois eu tenho um choque propagando para a direita. Tá? Então isso é só alguns exemplos dessa solução de rima. Isso aqui eu tenho uma situação de drenagem, eu não vou discutir mais isso, porque meu tempo está passando mais depressa. Deixa eu voltar então ao problema de maior interesse, que é o problema de imobilização do CO2 pela injeção de água. Agora eu retorno às equações originais, em que eu tenho um termo de fonte, com essa condição de incompressibilidade, e esse processo de imobilização ele consiste de dois estágios. No primeiro estágio é a injeção de CO2 puro, CO2 injetado a uma taxa constante, e isso tipicamente, quer dizer, eu tenho uma injeção aqui, isso aqui é a injeção total, que envolve a injeção da água, do brine, e a injeção do CO2. Então, nesse primeiro estágio, só o CO2 está sendo injetado, então o QW é zero, esse termo é zero, mas o QG é diferente de zero. Então, tem um Q aqui, a velocidade tem um salto no ponto de injeção, ela tem uma descontinuidade no ponto de injeção, e isso tipicamente cria ou gera um perfil de Buckley-Leverett nesse processo de injeção de CO2. Então, a pluma de CO2 é essencialmente uma onda de Buckley-Leverett, quer dizer, tem um perfil de Buckley-Leverett que vai se expandindo. E no segundo estágio, a injeção de CO2 é substituída pela injeção de água. O que acontece é que, com essa troca, devido à esterese, gera-se um choque. É o que nós vamos explicar, é um choque que ele tem uma amplitude extremamente pequena, mas uma velocidade extremamente grande. E esse choque, então, ele sai varrendo aquela pluma de CO2 que foi criada durante o processo de injeção de CO2, e ao varrer essa pluma, ele vai deixando para trás saturações de CO2 que são valores residuais, imobilizando o CO2 inteiramente. Então, esse é o mecanismo, quer dizer, a gente conseguiu entender esse mecanismo de
de mobilização, através dessa análise que envolve método das características e um pouco de simulações numéricas, conseguimos entender então esse processo de captura de sequestro de CO2 via esse choque, né, que eu vou tentar explicar aqui. Então, esse é o primeiro estágio, que é a injeção de CO2. Não há injeção de água, somente injeção de CO2. Isso aqui é a velocidade, tem um salto, de menos é a velocidade à esquerda, é o background flow, a velocidade à esquerda do ponto de injeção, e de mais é a velocidade imediatamente à direita do ponto de injeção. É como se tivesse uma função delta, a injeção é realizada com uma função delta no ponto de injeção, e isso gera uma descontinuidade na velocidade. São dois valores constantes, nem menos e nem mais, e a diferença é dada pela taxa de injeção. Se aplicarmos o balanço de massa de qualquer uma das fases, mas o que é mais fácil é olhar para o balanço de massa, a conservação de massa no local de injeção. Durante o processo de injeção de CO2, o que está acontecendo na drenagem, o cilindro inicialmente era totalmente saturado com água, e a injeção de CO2 desloca a água, drena a água, é um processo de drenagem. Então, esse balanço de massa é efetuado com a função de fluxo do processo de drenagem. À esquerda eu tenho a saturação da água igual a 1, o cilindro está inteiramente saturado com água, o background flow, e à direita o processo de injeção cria uma saturação chamada S+, aqui, e a velocidade esse valor mais, que é nem menos mais que. Essa equação pode ser resolvida para Q ou para S+, quer dizer, gera uma equação não linear que nos permite determinar o S+, a saturação imediatamente após o ponto de injeção, em função da taxa de injeção e dos parâmetros viscosidade, etc. Tá? Então, isso aqui são algumas das expressões, alguns dos valores obtidos para ilustrar. Deixa eu descrever com algumas figuras. Por exemplo, isso aqui, essa figura é pertinente ao caso em que eu tenho uma taxa de injeção extremamente pequena, aí a saturação gerada é muito próxima de 1. Isso é o que está vendo aqui nas simulações numéricas. A injeção ocorre exatamente em x igual a 1, enquanto essa seta aqui no topo for branca, quer dizer que é a injeção de CO2. Então, a injeção gera aquela saturação S+, no caso aqui, e uma vez que gerada essa saturação S+, eu tenho definido um problema de Riemann em que o estado da esquerda é o S+, gerado pela injeção, e o estado da direita é 1. Nesse caso aqui, já que a saturação gerada foi extremamente próxima de 1, 0,995, aí a solução desse problema de Riemann seria simplesmente um choque, que é esse que você está vendo aqui, isso aqui é um choque, isso é a descontinuidade estacionária associada à injeção, e isso é um choque que se propaga para a direita. Então, o que você está vendo aqui é a expansão, essa criação dessa onda de saturação, dessa bolha de CO2, que no caso aqui é uma onda quadrada com um choque à direita e essa descontinuidade estacionária à esquerda. No caso de uma injeção maior, com a taxa maior, que é esse valor aqui, aí o processo gera um perfil Buckley-Leverage, quer dizer, o que você está vendo aqui é exatamente tem um estado constante aqui, que você consegue ver se der um zoom na escala horizontal aqui para conseguir perceber um estado constante, que é o S+, gerado pela injeção, e depois disso tem uma rarefação enorme, e na frente da rarefação tem um choquezinho pequenininho, que é devido à forma da função de drenagem. Então, esse é o perfil, no caso de uma injeção maior, é um perfil de Buckley-Leverage. Esse é o estágio inicial, que é a injeção de CO2. Quando isso é revertido para a injeção de água, o que acontece é que novamente se aplica o balanço de massa, mas agora para a fase CO2 fica mais fácil. À esquerda da injeção eu tenho as condições de outrora, né? A saturação é 1, o mínimo histórico é 1, a velocidade é N-, e à direita eu tenho agora o mínimo histórico é não mais 1, mas é o valor S+, que foi gerado pela injeção, e esse balanço de massa então determina esse valor para garantir essa igualdade dos fluxos. Como isso aqui é zero, porque a esquerda não tem CO2, isso determina que esse valor de S estrela aqui tem que ser o correspondente a esse que torna esse fluxo zero. Isso aqui é o fluxo do CO2, ou seja, isso é a saturação residual do CO2 correspondente a esse valor. Tá? Então, esse é o novo estado que é gerado
quando a água passa a ser injetada, e isso gera, então, um choque, que é o choque que a gente está chamando de trapping shock, que captura. Ele tem o estado, imediatamente à frente dele é o estado S+, que foi gerado pela injeção de água, e o estado atrás desse choque é essa saturação que foi gerada pela injeção de água. Isso é a velocidade desse choque. É o que você vê aqui, ó, nesses dois casos, quando aqui a injeção de CO2 é substituída por injeção de água, aparece um choquezinho aqui, ele é invisível. A única maneira de vê-lo nesse blow-up aqui, em que a escala horizontal é expandida por um fator, sei lá, de quanto? 10 a 4. Aí aparece esse choque, você vê o tamanho da amplitude desse choque. Isso aqui é o choquezinho. Esse gráfico tracejado aqui mostra o fluxo de CO2 para auxiliar a localização desse trapping shock. Onde o fluxo é zero, o CO2 já foi mobilizado. Então você está vendo que esse pulso aqui do fluxo viaja ao longo do CO2, deixando o que está para trás imobilizado. Tá? Isso aqui é o trapping shock. No caso em que a injeção é maior, novamente você vê a mesma coisa, forma-se o trapping shock, está aqui o choque com amplitude pequena novamente, e o que fica para trás desse choque é imobilizado, o que está para frente ainda está móvel. E esse choque tem uma velocidade enorme, porque ele é dado por isso aqui, ele propaga velocidade muito grande, ele propaga rapidamente, imobilizando inteiramente essa pluma de CO2. Isso aqui é a representação do mesmo processo usando a função de fluxo e a saturação. Isso aqui, essa curva no processo de injeção de água, injeção de CO2, gera-se esse perfil de Butler-Leverett, que a solução segue ao longo dessa curva, que é a curva de drenagem, função de fluxo de drenagem. E isso aqui é o trapping shock, que forma entre o topo e o fundo das scannings, e a inclinação dessa reta é a velocidade do trapping shock. À medida que ele vai se propagando para a direita, ele vai se acelerando, porque as scannings vão ficando cada vez mais verticais e a velocidade dele aumenta. Tá? Essa é a velocidade desse trapping shock, como função dessa saturação SC, que é a saturação aqui no estado que ele encontra imediatamente à frente. Essa velocidade cresce vertiginosamente. Então, esse choque imobiliza quase que instantaneamente a pluma de CO2 que ele encontra. Então, se comparar esse perfil que é imobilizado, isso aqui é uma solução estacionária do meu sistema. Se o tempo for passando, nada muda aqui. Tá? Ele já foi imobilizado antes desse tempo. Se continua rodando o tempo aqui, nada muda. Se compararmos esse perfil com o perfil gerado no final do processo de injeção de CO2, a diferença é mínima. Isso porque a amplitude do choque é pequena, o trapping shock é pequeno e a velocidade dele é enorme. Então, esse perfil aqui dá uma noção exatamente como é que vai ser a distribuição, bastante precisa, como é que vai ser a distribuição do CO2 uma vez imobilizado. Tá? Isso é só uma análise do custo desse processo, já que a gente está injetando CO2 e depois injeta-se a água. Isso aqui é um volume de água necessário para imobilizar esse volume de CO2. Isso realmente é uma reta. Dá para mostrar que isso é realmente uma reta devido a esse regime unidimensional, soluções autossimilares, etc. E nesse caso em particular, que é aquele da injeção maior, 10 volumes de CO2 são imobilizados por um volume de brine. Então, esse custo adicional do brine é de 10%, quer dizer, você tem que injetar. E isso aqui é esse custo, ou seja, essa razão entre o volume de brine pelo volume de CO2 versus a taxa de injeção. O que acontece é que você vai aumentando a taxa de injeção, você vai mudando a forma daquele perfil Butler-Leverett, a quantidade maior de CO2 é imobilizado próximo do posto de injeção. Mas é claro que o custo aumenta, o volume de brine necessário para imobilizar cresce, mas rapidamente chega num regime assintótico. Então, taxas de injeção bastante grandes são favoráveis do ponto de vista de economia de injeção de brine. Mas é claro que tem outros fatores, como aumento da pressão, etc., que esse estudo não percebe. Então, eu peço desculpas que eu passei do tempo,
Só para concluir, o resumo do que que essa análise revelou é que esse processo de captura, de trapping por esterese é causado pela formação desse choque, um choque com amplitude pequena, porém bastante rápido, mobiliza rapidamente todo o CO2 presente e o volume, portanto, de brine necessário para essa mobilização é pequeno. E nessas condições ideais que a gente descreveu, a imobilização é completa. Agora, resta saber, é claro que se olharmos para um problema com mais dimensões, em que compressibilidade pode vir a ser mais importante, heterogeneidades, é claro que essas nossas afirmações deixam de ser exatas, mas o que se espera é que grande parte disso persista nessa situação mais complexa, em particular que uma vez injetado o CO2, ele cria caminhos preferenciais para essa injeção posterior do brine, que segue ao longo desses caminhos preferenciais e vai imobilizar praticamente todo o CO2 injetado. Muito obrigado pela atenção e desculpa o excesso do tempo.